Hoje vamos falar um pouco sobre polinômios, vamos falar um pouco sobre o teorema da decomposição. O que diz o teorema da decomposição? Diz o seguinte: se um polinômio p de x é igual a an vezes x elevado a n mais an menos 1 vezes x elevado a n menos 1 até a 1x mais a zero, e ele tem raízes R1, R2 até Rn, ele pode ser decomposto como segue: an vezes x menos R1, x menos R2 até x menos Rn. Repare que R1, R2, Rn são as raízes desse polinômio. Está aqui o polinômio p de x, certo? E aqui, né, eu também admito que o polinômio tem n raízes, certo? Duas consequências são importantes aqui. A primeira é que isso aqui pressupõe que todo polinômio de grau maior ou igual a 1 maior ou igual a 1 admite pelo menos uma raiz complexa. Lembre-se que números reais são números complexos com parte imaginária igual a zero, certo? Então, isso aqui é uma consideração que deve ser feita. A outra consideração é a seguinte: voltando aqui, temos uma segunda consideração que é um polinômio um polinômio um polinômio de grau n admite exatamente n raízes complexas. Ok? Então, já estamos considerando duas coisas. Que se um polinômio é de grau maior ou igual a 1, ele tem pelo menos uma raiz complexa. E que se um polinômio tem grau n, ele admite exatamente n raízes complexas, tá? Que podem ser repetidas ou não. Veremos a seguir depois em outros vídeos que existe uma multiplicidade da raiz. Bom, então vamos a um exemplo de aplicação do que acabamos de dizer, né? Veja que esse polinômio é de grau n, né? Então ele tem n raízes. O polinômio aqui, ó, de grau n, estamos pressupondo também que a n é diferente de zero, e aqui tem n raízes. Então ele pode ser decomposto por meio de fatores do primeiro grau em que aparecem suas raízes. Muito bem. Então vamos aqui. Um polinômio do terceiro grau tem raízes 1, 2 e 3. Repare que ele é do terceiro grau e as raízes são 1, 2 e 3. Então não há outras raízes. Porque um polinômio do terceiro grau deve ter exatamente 3 raízes, como acabamos de ver, por ser do terceiro grau. Muito bem. Então podemos escrever p de x como sendo a vezes x menos 1, x menos 2, x menos 3.
Bom, falta achar o A, mas aí há mais uma informação. Sabendo que P de menos 1 é 48, calcule P de x. Repare que há vários polinômios com essas mesmas raízes, que pode ser encarado como uma interpretação geométrica das raízes, que é o cruzamento do gráfico de P de x com o eixo horizontal, assim como fazemos com as raízes. Repare que se colocarmos o polinômio num gráfico e interpretá-lo geometricamente, teremos 3 pontos de interseção com o eixo x, já que as raízes, nesse caso, são reais. Então teremos o 1, o 2 e o 3, certo? Então teremos 3 interseções com o eixo x. Mas isso só não é suficiente, porque o polinômio poderia ser assim, passando pelo eixo x, mas poderia ser de outra maneira. Poderia ser assim, por exemplo. Passando pelos mesmos 3 pontos. Essa última informação, P de menos 1 igual a 48, é que vai resolver essa pendência. Vai acabar com a dúvida de qual é o polinômio. Então, seguindo com essa informação, podemos aplicar ela aqui. P de menos 1 é igual a A vezes menos 2 vezes menos 3 vezes menos 4, e isso é igual a 48. Então, A vezes 6 vezes menos 4 é igual a 48. 6 e 48 podem ser simplificados, ficando com 8 desse lado e 1 desse lado. Menos 4 dividindo 8, ficamos com A igual a menos 2. Pronto, agora podemos encontrar o polinômio. Quem é o polinômio? Vamos fazer a multiplicação aqui, menos 2. Então, P de x é igual a menos 2, que multiplica x menos 1, x menos 2, x menos 3. Ok. P de x, então, fica como sendo menos 2, a distributiva aqui, x ao quadrado, menos 2x menos x mais 2 vezes x menos 3. P de x, então, fica sendo menos 2 x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado menos, aliás, podia ter juntado aqui, né? Menos x ao quadrado menos 3x mais 2x menos 6. Vamos ver se está certo. X ao cubo menos 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Ficou faltando mais 6x. Tá vendo? Por isso que é bom dar uma conferida aqui. Vamos voltar. Talvez seja melhor fazer assim. Vamos voltar aqui e diminuir as contas. Acho que talvez seja melhor. Vamos fazer assim. X ao quadrado menos 3x mais 2. Isso vai diminuir o número de fatores x menos 3. Pronto. Menos 2. Agora sim, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado mais 9x mais 2x menos 6. Pronto, agora sim. Menos 2 vezes x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. Ok.
Isso aqui é P de x, pronto. Finalmente já temos o polinômio. Só desenvolver aqui, teremos P de x igual a menos 2x ao cubo mais 12x ao quadrado menos 22x mais 12. Menos 22x mais 12. Esse é o polinômio que estamos procurando. Ok? Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado e tchau.